Mundo dos Crotos AP com mais um vídeo. Bom dia a todos. Hoje a gente veio fazer mais um vídeo aqui, informando algumas coisas que a gente tem feito. Tenho deixado de fazer vídeo aí que eu tô um pouquinho sem tempo, mas vou continuar fazendo vídeo, não vou parar. Só porque o tempo que tá curto mesmo. Aqui o nosso croto que tem melhorado a coloração dele, tá mais colorido cada dia. Esse aqui é um dos que mais pega sol. Então ele automaticamente ele tá mais colorido. Nosso Eleonor aqui, esse aqui que ele já vai mudar pro vermelho, que a cor dele é vermelha, né? Esse aqui é o Stop Laje, língua de dragão, proto tailandês aí, bonito aí. Eu acho mais bonito quando ele tá com a coloração vermelha. Ele tá trocando as folhas já de baixo e por isso que ele tá com as folhas mais amarelas em cima, né? Que as de baixo vão caindo com o tempo, né? Que é as folhas mais antigas. Igual essas assim, ó, vão ficando antigas. Ainda não caiu, mas não vai demorar muito cair. Eu tô fazendo bastante enraizamento para fazer mudas, né? Para venda. Tô com bastante mudas mesmo, bastante mesmo. Tá faltando eu comprar vaso. Só que eu tô querendo comprar pela internet, né? Que é mais. A quantidade é maior, o preço é mais agradável. E eu tô vendo como é que eu vou fazer, se eu vou comprar a quantidade, né? Ainda não tenho bem certeza da quantidade que eu vou comprar. Isso aqui eu fiz mudança e as folhas mais antigas estão caindo. Mas você percebe que o croto não tá doente, porque as folhas dele tá bem pé, né? A preocupação é se as folhas estivessem murchas. Se a folha tiver murcha, da folha tá com esse formato aqui, ó. Aí você tem que se preocupar. Mas se a folha estiver trocando e a sua planta tiver com as folhas em pé, sinal que ela tá saudável. É o que acontece quando a gente troca o substrato, a planta acaba sofrendo um tipo de estresse, né? Porque ela está se readaptando àquele substrato e também pelo fato que ela fica diretamente no sol. E ela pega, as minhas plantas pegam o sol da tarde e como a gente sabe que o sol da tarde é que é o sol mais tenso, né? Mais quente. Ele é mais prejudicial para a planta do que o sol da manhã. O sol da manhã ele é mais agradável para a planta, né? Porém, ele deixa a coloração mais intensa do que o sol da manhã. Eu prefiro deixar no sol da manhã, né? Mas como as minhas plantas estão na parte de trás da minha casa, então infelizmente eu tenho que adaptar elas assim, né? E eu gosto porque a coloração delas fica melhor, mas porém eu tenho que ter um cuidado redobrado, tem que estar irrigando ela. Se eu tiver em casa, de vez em quando eu irrigo 2 vezes, mas se eu não tiver, vai ser só aquela mesmo. Antes disso aí eu faço uma irrigação bem abundante, molho bem o substrato, as folhas e deixo elas. Elas não, pode ver que as plantas não tem folha amarelada, não tem folha queimada. O que acontece muito é de queimar as folhas, muito mesmo. Mas graças a Deus não tem queimado. Se você deixar a sua planta bem molhada, bem irrigada, molhar as folhas, porque as plantas elas absorvem água pelas folhas, né? Ela absorve também adubo foliar. Porém, só que o que ela absorve pelas folhas é a quantidade menor, né? Para quem não sabe. Você pode adubar pelas folhas, comprar um adubo foliar para deixar essas folhas maiores, né? Só o que ela absorve é bem pouquinho, quase que é uma quantidade muito superficial, né? Mas também absorve, né? Aí você deixando sua planta com a folha molhada, ela vai se hidratar para quando o sol chegar nela, ela vai não suar, né? Porque a gente não vê, mas vai evaporar aquela água que está na folha, né? Olha aí, as plantas estão bem bonitas. Esse aqui é o Croto Filadélfia. Esse aqui é o Zanzibar, não parece porque ele está muito pequeno, né? Quando está muito pequeno a gente nem consegue identificar direito a planta, né?
É o Zanzibar. Tem uma pessoa que eu conheci de Rondônia, né? Que eu postei a coleção dos meus crotos num grupo de plantas, né? E ela teve interesse, inclusive ela tem interesse nesse croto aqui, que esse croto aqui ele é muito raro, ele, cara. Eu vim descobrir que ele é muito difícil de eu achar. Ele é o Petra Black, é o Petra Negro. Ele é muito difícil de encontrar ele. E ela pediu muda também, a gente vai trocar. Ela vai me dar não, vamos trocar algumas espécies que eu não tenho. Eu vou trocar algumas que ela também não tem, né? Porque assim de região para região, alguns crotos são fáceis de se encontrar. Já em outras já tem uma dificuldade. Olha aqui, por exemplo, Petra agora tem bastante aqui no meu estado, aqui em Macapá. O ginga tem muito. O samba a gente acha ele bem pouquinho. Esse croto negro aqui é um pouquinho difícil. Mas tem muitas variedades que a gente já encontra com mais facilidade. Já encontra com mais facilidade. O variegata nem é difícil, acho, em qualquer lugar. Eu acho. O Andrew variegata é o nome desse croto aqui. Olha aqui, eu tenho uma novidade aqui, ó. Tem uma novidade aqui, que é o mini pé de pato. O rapaz que sabe que eu sou colecionador, ele enviou pra mim, ó. Pé de pato normal e o mini pé de pato. Ele não cresce, as folhas dele ficam todo tempo assim, ó. Todo tempo assim. Ela cresce verde, depois vai se adaptando pro vermelho. É quase igual esse aqui, só que esse aqui tem mais essas veias assim, né? Essas marcações na folha. Então, a diferença desse aqui é que ela é bem minúscula, mas fica mais escuro do que esse aqui. Também bonito, só que a diferença é que esse aqui não cresce a folha, fica todo tempo máximo nesse tamanho aqui. Já essa aqui não, as folhas dele já todo tempo são grandes. Normalmente já cresce grande. Foi a minha última aquisição. Eu tô querendo até aumentar a minha coleção, né? Quero ter o Black Tie, né? Que é umas muito difícil que eu nunca encontrei. Aí a gente vai fazer troca, porque agora eu já aprendi como fazer envio, né? Por postagem. Envio, né? Pelos correios. Então, porque eu ainda eu não sabia qual que era o aplicativo, então eu acabei que ela me informou, me ensinou como manusear o aplicativo e vi que é bem facinho, né? É simples. E quando eu for vender, eu vou começar também a vender para fora, porque agora eu já sei como que envia. Porém, eu preciso que chegue os meus vasos para que eu faça as mudas. Eu quero mandar já planta já rustificada, mas eu percebi que rustificada não vai fazer muita diferença, porque se eu for enviar, porque a planta vai ser embalada em caixa e a planta vai se readaptar à sombra, né? Porque ela vai ficar um período sem pegar sol. E quando você for replantar na sua casa, você vai botar no vaso, se você for colocar no sol, vai queimar de qualquer jeito. Você vai ter que readaptar a sua planta. Não tem jeito. Então não adianta nem fazer já esse processo de adaptação para o sol, porque não vai ter tanta eficácia. Esse aqui é o croto americano. As folhas dele de baixo vão ficando mais colorida, né? A coloração do americano é muito bonita. Porém que esse meu aqui ele fica no sol, porém ainda não tá tão colorido, né? Ele fica no sol, mas ainda não tá tão colorido. Esse aqui é daquela espécie que a gente fez enraizamento por fita. Quem acompanhou o vídeo ou quem acompanha os vídeos sabe qual que é essa espécie. Não sei o nome dela. Esse aqui é o nosso multicolor, que tá caindo todas as folhas antigas. Tá vindo as novas, né? Tô começando a fazer... Começando não, tô fazendo enraizamento de quase todas as espécies que eu tenho. Só não dá para fazer das que estão muito pequenas, porque tem, por exemplo, essa aqui, ó, tá muito pequena. Esse aqui não tem como eu fazer o enraizamento, porque praticamente eu vou matar minha planta, né? Aí desse aqui também ainda não dá, porque ele tem muito broto, mas os brotos estão muito finos. Aí corre o risco de não enraizar, né? Então aí, pra gente não ficar perdendo muda, mas antes de deixar ela passar mais um tempo, e, e a gente vai fazendo muda mais lá pra frente dessas que ainda tão pequenas, né? Olha, o Croton Bell tá com muita brotação nova. O Glow Gold, né?
Esse aqui é o Croto Catani. Eu só vim descobrir o nome dele agora, recente. Que é o Aston Red. Eu tenho o Neon ali, ó. O Neon é aquele ali, ó. Ele tá com um crescimento muito lento, né? Mas é isso, tem isso das plantas, de vezes estão, acho, num período de hibernação, não sei como que é que funciona. E atrasa o crescimento deles, ó. Esse aqui é o canarinho, esse aqui também. Esse aqui é o bermuda red. Esse aqui é o meu croto das folhas gigantes. Esse aqui é o sangold. Esse aqui é o raio de sol. Ele não tá com formato lá de raio de sol porque as folhas deles caíram tudinho, né? Mas logo vai ficar. Esse aqui é o lasanha. Que o legal do lasanha é quando as folhas estão assim, ó, bem vermelha. Aí tem esse aqui que o pessoal chama de lasanha negro, que são os meus negros, ó. O bel negro também, né? O pessoal chama. Esse aqui é o black, Croto Petra Black, bonito, hein? O pessoal quer muito ele, hein? A maioria das pessoas que conhece croto, que coleciona croto, nunca tinham nem visto esse croto, hein? Então, até para mim ele é novidade, né? Mas também nunca tinha visto. Mas é um croto muito diferenciado, as folhas dele muito brilhosa, né? Muito brilhosa, a coloração dele é bem diferenciada. Um croto bonito. Isso aqui a gente vai fazer bastante muda dele, né? Porque as pessoas tiveram interesse até para enviar para fora do estado, vai ter como enviar. Maçã. O nectarinho, esse aqui é o Croto King. Ele tá com as folhas assim, porque ele tá no processo de enraizamento. Eu comprei ele, ainda não estava enraizado. Corri o risco dele nem enraizar, né? Mas como colecionador quer trazer, né? Eu trouxe esse mesmo. Mas eu sei que ainda não está enraizado. Esse meu aqui enraizou recentemente. Ele ficava com a folha assim para baixo também. Agora já tá com as folhas mais em pé, ó. É assim que a gente percebe que já enraizou, as folhas levantam automaticamente. Que a planta começa a absorver nutrientes, começa a absorver também a água, né? Começa a se hidratar, a planta começa a levantar as folhas automaticamente. Os crotos estão todos com brotos novos. Também deixar um abraço a todos que têm comentado aí, né, nos nossos vídeos, têm acompanhado, as pessoas têm gostado muito, bastante dos vídeos, comentam. Tem que agradecer, né? Tem que ser grato a tudo. Tudo que Deus faz pela gente, a gente tem que ser grato até do pouco, do muito. E obrigado a cada um de vocês aí que tem acompanhado a nossa trajetória na coleção de crotos, né? Às vezes a gente dá uma outra dica, né? Que pode ajudar o pessoal que não usa veneno, igual eu costumo usar. Até tenho parado mais de usar. Agora eu estou usando aquele desinfetante à base de pinho, mas a quantidade é pouca. Eu uso para 20 litros, eu uso uma tampinha e uma tampinha de água oxigenada não, perdão, água sanitária, né? O famoso cloro, né? Também uso uma tampinha. E jogo nas plantas. Minhas plantas não são de dar croto. Geralmente eu acho que tem croto, que dá croto, já, perdão. Que dá cochonilha, são as que vêm de fora, né? Geralmente sempre tem. Mas a gente dá um jeito logo de ir acabando. E eu sei que o pessoal gosta dessas dicas caseiras, né? Que dá, não precisa estar comprando, né? Geralmente a gente tem em casa. E se você tiver lá na sua casa lá, o cloro e o desinfetante à base de pinho, tem que ser à base de pinho, né? Que aí eles matam as cochonilhas e os pulgões. Nem precisa jogar embaixo não, vai jogando. Joga 2 ou 3 vezes por semana e ele vai acabando com os pulgões. E agora eu estou usando ele também. Aí eu percebi que dá mais brilho também na folha porque o cloro, né? O cloro ele limpa tudo, né? O cloro limpa a piscina, limpa a água, limpa tudo, né? Então limpa a roupa encardida, como que não vai limpar umas folhas, né? Às vezes aquela poeira que fica em cima da folha. Eu jogo, o que que eu faço? Eu jogo em cima das folhas. Irrigo, né? As folhas bem com
às vezes até no sol. Não prejudica, por quê? Porque a quantidade de água é bastante para aquela quantidade de cloro e pinho que tem na. Eu coloco, porque eu coloco uma quantidade pequena. Sempre eu falo, é melhor errar para menos do que para mais, porque às vezes a gente coloca muito de alguma coisa e acaba matando a planta. Assim com o adubo. Adubo eu gosto de colocar pouco. O NPK, o certo é colocar uma colher para um vaso desse, mas eu coloco meia, porque eu vejo que o resultado é bom e, e a tua planta não vai sofrer, não vai murchar, não vai. Porque o NPK ele é um adubo muito forte, ele tem praticamente todos os nutrientes que a planta precisa, os principais, né? Então quando você joga em excesso, acaba, em vez de deixar a planta bonita, acaba prejudicando a planta fica com as folhas amareladas, murcha. Então a gente não quer isso, né? A gente quer ver as plantas bonitas. Olha, esse cara aqui é quase que eu nem falo dele, ó. Quase nunca mostro ele nos vídeos, mas ele é muito bonito também, o croto brasileirinho. Esse aqui é o pingo de ouro. Ó, tem um que é igual o pingo de ouro aqui. Eu ouvi o nome desse croto aqui, mas eu não lembro mais. Mas é muito bonito também. Muito bonito. Olha aqui o outro Petra que eu tenho. Misturei com bermuda red e o Petra. Parece, mas para quem conhece sabe diferenciar. Olha a diferença dos desenhos de um para outro. Esse aqui é o croto palma. Ele também é novidade para mim. Acho que eu nunca vi em outro vídeo alguém que tenha esse. Ele é muito bonito ele. Muito bonito mesmo. E graças a Deus a gente tem algumas peças na coleção que quase a gente não vê, como esse palme e esse croto negro, que quase a gente não vê em outros vídeos e outros canais. São praticamente exclusividades, né? E, e exclusividade é difícil, né, da gente se encontrar, de se ter. Mas eu vou propagar, né, para quem quiser aí quando estiver pronto, já tiver chegado os vasos. Que se bem que não vai precisar de vaso, né, por postagem vai ser só embalada no papel filme, já vai com um pouco de terra. Vai com um pouco de terra, porque o volume não pode ir muito pesado, né, igual de um vaso. Tem que ser, ele é enviado como artesanato de jardim e a planta vai lá dentro, embaladinho, bonitinho. E não pode ir com vaso, né? Infelizmente é a forma que é enviada pelos correios, né? Porque senão o volume vai ficar muito grande com vaso. Se eu mandar um vaso desse tamanho aqui, um vaso de praticamente quase 10 litros, não tem como ir pelo correio, muito pesado. Tem que tirar praticamente 90% do substrato para poder a planta ir e chegar, mas chega saudável, né? Pelo que eu já vi, as pessoas que enviam, que postam aí, já vi que as plantas chegam bem saudáveis. O pessoal embalando com bastante cuidado, vai chegar tranquilo na sua casa. Além do mais, agradeço a todos que acompanham nossos vídeos. Fica um abraço. Quem puder dar aquela curtida, curte aí que é de graça, não paga nada. Não paga nada. O único pagamento é o acompanhamento de vocês, que vocês fazem aí nos nossos vídeos, que já é muito gratificante para mim. Dá aquela curtida, comenta e fica um abraço a todos.